Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Estamos aqui mais uma vez para conversar sobre a política do Vasco da Gama. No intervalo agora do Campeonato Brasileiro, com a realização da Copa América, o Vasco politicamente continua se movimentando. Alguns grupos tentam reativar a reunião que não aconteceu, quer dizer, querem convocar novamente a reunião do Conselho Deliberativo para aprovação do empréstimo, da concessão de um empréstimo de mais 20 milhões de reais para tentar sanar as já combalidas finanças do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vários grupos disputam o poder no Vasco da Gama. Nós temos os Casacas, um grupo anteriormente comandado pelo Eurico Miranda e que agora está dividido. E o Eurico é a favor, Euriquinho, aliás, é a favor de uma nova reunião do Conselho Deliberativo para aprovação dessa verba, desse empréstimo, que ele julga ser importantíssimo para colocar as finanças do Vasco em dia. Ele não está totalmente errado, mas é estranho ele estar agora a favor do presidente Campelo, apesar de que eu entendo que na realidade ele pode não estar a favor, ele está a favor da concessão desse empréstimo para sanar as dificuldades do Vasco. Só o tempo dirá se esse era realmente o interesse ou se havia um outro interesse por trás disso. Outro grupo de oposição divergente é o Identidade Vasco, um grupo de vaquinhas de presépio comandado pelo presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, que não nega e ninguém tem dúvida do interesse dele em dirigir, em ser presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Já tentou várias vezes, já agiu nesse sentido várias vezes, já se candidatou, mas ele não é uma pessoa muito, que se diga assim, que tem assim um carisma muito grande, assim. Ele não tem esse carisma para conduzir grupos de pessoas em torno dele. Mas mesmo assim ele possui um grupo que tem sido ativo, inclusive sendo um dos responsáveis pela não realização da última reunião, não tendo dado quórum para que a reunião se realizasse. Um outro grupo forte ainda no Clube de Regatas Vasco da Gama é o Sempre Vasco, do Júlio Brandt. É um grupo que reúne em torno de si, segundo ele, além de atletas e ídolos consagrados do Clube de Regatas Vasco da Gama, alguns componentes de categoria que ele considera profissionalmente pessoas bem-sucedidas, pessoas de capacidade e que em torno dele, diz ele, fariam uma grande administração. Mas ainda pairam algumas dúvidas em relação à sua capacidade, porque ele ainda não teve oportunidade de administrativamente atuar no Clube de Regatas Vasco da Gama. Ele é conselheiro, ele faz parte de um grupo, comanda um grupo, mas até agora ele tem experiência profissional, é o que ele fala, mas ainda na direção de um clube do peso do Vasco da Gama, ele ainda não demonstrou, ainda não teve essa oportunidade. Muitas pessoas acham que é chegado o momento. Não podemos deixar de lado que existem muitas pessoas importantes, muitas pessoas competentes que hoje ajudam o presidente ou a direção do Vasco. Hoje são pessoas competentes que não têm nenhuma
finalidade ou demonstram não ter nenhum interesse político e que tem tentado ajudar o Vasco no sentido de melhorar a sua administração, sanear as suas finanças, pessoas que têm trabalhado na tentativa de tornar o Vasco um clube mais transparente, com as suas atividades colocadas à disposição dos sócios, da imprensa, dando publicidade aos seus atos. Essa facção verdadeira são os torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje nós temos 300 conselheiros, que ao contrário dos 300 de Esparta, que lutavam por uma quantidade, por milhares de pessoas por trás, esses 300 conselheiros, no nosso entendimento, eles só lutam por eles mesmos. Mas milhares de torcedores, se os milhões, eu não falo nem os milhões, né, mas digamos que milhares desses milhões de torcedores do Vasco se associassem ao Clube de Regatas Vasco da Gama, em categorias com direito a voto, talvez eles pudessem mudar esse sentimento de que poucos podem mandar em milhares, poucos podem definir os caminhos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Se nós tivéssemos milhares desses torcedores associados ao Vasco, com certeza o Vasco estaria em outro patamar. Haveria um respeito muito maior, porque seriam milhares de pessoas pressionando, ao contrário do que sempre se tentou no Vasco da Gama, que era quanto menos sócios houver, mais fácil fica para pequenos grupos, para grupos de interesses políticos, partidários, pessoais, comandar o Clube de Regatas Vasco da Gama. É isso que nós precisamos. Nós precisamos mudar esse sentimento. Mudar. Se um dia alguém diz que o sentimento não pode parar, eu confirmo que esse sentimento só vai continuar se milhares de torcedores do Vasco se associarem ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu sei que existe uma campanha para que isso não ocorra, por isso as taxas de admissão circulam em torno de R$ 2.500, o que é quase proibitivo para a maioria dos torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama, que é um clube popular. O Clube de Regatas Vasco da Gama, na realidade, é um clube de torcedores que não possuem recursos financeiros para despender em uma associação. R$ 2.500 é muito dinheiro. Existe uma intenção de que essa taxa seja reduzida, mas eu não vejo vontade política da direção do clube em reduzir essa quantidade para que haja um ingresso de mais pessoas no quadro associativo. E só assim o Vasco se tornará realmente democrático. Ele é democrático do lado de fora, mas infelizmente a direção não permite que ele seja democrático do lado de dentro. Vamos agir, vamos atuar para que isso possa se transformar. Eu continuo escrevendo no blog do Super Vasco, supervasco.com, e gostaria muito que vocês dessem uma passadinha lá, lessem os meus artigos e comentassem. Isso é muito importante para mim, muito importante para o Vasco, muito importante para todos nós. A intenção é realmente mudar a filosofia, inclusive a filosofia de comentar, de conversar, de falar sobre o Vasco da Gama. Muito obrigado.
sócio e torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom dia, boa tarde, boa noite.